boa tarde. Vou trazer duas informações aqui que vêm, dominando as discussões para que possa esclarecer alguns pontos e trazer, algumas novidades, se for o caso. Primeiro, em relação àquela decisão de ontem, sobre a questão do projeto de lei da categoria D. É importante salientar, que é um trabalho de vários anos e que o objetivo daquele projeto não foi prejudicar e trazer nenhum prejuízo para nenhuma das partes, seja as empresas, seja os profissionais. Até porque desde o início ficou claro de que a exigência da categoria D não mudou em nada, nem para o profissional e nem para as empresas. Pelo contrário, só criou uma reserva de mercado sem trazer nenhum benefício, principalmente para o objetivo principal, que é a formação dos profissionais. E agora só falta a sanção do presidente, Jair Bolsonaro, e essa sanção tem que acontecer em até 15 dias. Então, até o dia 26 de julho, a gente tem a efetivação dessa lei, e se ela for realmente sancionada, ela entra em vigor imediatamente. Então, num cenário mais pessimista, já em agosto, os profissionais poderão realizar o curso, atuar, porque fazer o curso ele já podia fazer o curso sem a categoria dele, poderá atuar como instrutor sem ter essa exigência, claro que para quem for atuar com a formação na categoria A e B, se ele tiver a categoria correspondente, ok? A segunda informação é a questão do simulador. O assunto ainda tem gerado muita discussão. O Denatran emitiu uma nota e nessa nota ele traz um novo cenário, e esse novo cenário é que preocupa muito. Mas antes de tratar disso, a gente emitiu um comunicado informando o procedimento que os CFCs têm que adotar em relação aos contratos no primeiro momento da ProSimulador, e a gente vai emitir um outro agora em relação à Real Drive, porque, segundo a análise jurídica, o contrato fala da data de publicação da resolução. Então a gente entende que se é data de publicação da resolução, a gente não tem que levar em consideração a data de setembro para se emitir a notificação para a empresa se eu quero devolver o equipamento, se eu tenho interesse. Então tem que se emitir baseado na data do dia 17 de junho, quando ela foi publicada. Preventivamente, a gente recomenda que todos enviem até segunda-feira essa notificação, caso ele de fato queira devolver o simulador, ele manifeste essa intenção, e se de fato houver qualquer mudança nesse intervalo de tempo, não há problema nenhum de se mudar essa posição, de se rasgar essa notificação, mas você cumpriu sua parte, você tem um documento informando que você enviou, ok? E se for preciso enviar de novo em setembro, não há problema algum em relação a isso. E claro que a gente entende que as empresas vão, antes de fazer qualquer procedimento, elas vão sentar e vão discutir. E lembrando que a notificação ela é para informar que a partir da entrada em vigor da resolução, você não pretende mais utilizar o simulador. E não para dizer que é para desligar o simulador desde já. Em momento algum ela fala isso, e a empresa também não pode adotar esse tipo de postura. É bom que fique clara essa situação. E o outro ponto que preocupa é a nota do Denatran. Fomos ontem a Brasília para tratar de alguns assuntos, e esse era um deles. Infelizmente a gente não conseguiu avançar nada, não houve a discussão, inclusive estava agendada a reunião e ela não aconteceu com o Denatran. A nota ela traz um fato novo que preocupa muito, por quê? Porque ela diz que na entrada em vigor da resolução, todos os alunos em processo passarão a ter direito às novas regras. Isso quer dizer que um aluno que se matriculou em janeiro, comprou todo o processo em janeiro e iniciar ou não tiver concluída a direção a partir do dia 16 de setembro, esse aluno vai ter que cumprir dentro da nova regra. Ou seja, ao invés de ter que fazer as 25 aulas, 20 no carro e 5 no simulador, ele terá que fazer 20. Ou seja, essas 5 aulas, se porventura ele pagou, ele pode inclusive questionar o direito de receber de volta. Então isso é o que mais preocupa. Então a gente inclusive está recomendando a todos os CFCs, mesmo aqueles que têm simulador, de que não comercialize o simulador dos famosos pacotes, principalmente nos casos de primeira habilitação. Nos casos de adição, tudo bem, porque você vai vender o serviço e vai prestar o serviço imediatamente. Agora, no caso da primeira habilitação, não comercialize, informe para o aluno de que, se ele de fato for precisar,
Quando ele for usar o serviço, ele deve contratar, mas nesse momento não é recomendável fazer isso, porque a gente está aguardando um esclarecimento desse posicionamento daquela nota do Denatran. Inclusive o próprio Detran ficou de dar um esclarecimento sobre o que o Denatran vai passar para os Detrans de fato, para que a gente possa repassar a todos vocês. Mas fiquem muito atentos a isso, porque há um risco grande de a gente ter esse entendimento por parte dos alunos, e por isso que gerou uma grande preocupação. A gente espera, inclusive, nas próximas horas, nos próximos dias, ter uma outra decisão de uma ação que a gente está pleiteando, justamente para pacificar esse assunto, e que a gente espera, né, ter êxito nisso e ter, pelo menos nesse momento, o assunto pacificado para que possamos, né, melhorar o setor de alguma forma. E além disso, é preciso que a gente retome a discussão do setor, porque se o setor ficar polarizado essa discussão de simulador, isso, aquilo, que é um assunto que já está sendo definido, a gente precisa agora discutir o mais importante, que é o futuro do setor. Se não iniciarmos de fato a discussão do futuro do setor, quando a gente assustar, vai ser tarde demais. Vai acontecer mais ou menos o que acontecia com os taxistas e os motoristas de aplicativo, né? Eles estão sendo e foram engolidos e ficam naquela discussão. Então a gente precisa pensar no futuro, pensar lá na frente. Não adianta ficar no embate, na discussão. A gente precisa colocar em prática. E colocar em prática é fazer com que a formação seja algo que realmente tenha credibilidade de todos. Porque, infelizmente, as chamadas laranjas podres, elas acabam se sobressaindo nesse modelo e acaba prejudicando todo o setor. E a gente sabe que a maioria, né, presta um bom serviço. Então a gente precisa fazer com que isso mude, até porque um projeto de lei que foi apresentado pode criar um novo cenário, tem trazido aí uma série de discussões. Mas essas discussões têm que sair das redes sociais, têm que sair do WhatsApp e vir para a prática, com ações, efetivamente. O setor precisa urgentemente se profissionalizar, porque senão ele não vai durar muito, ok? Em breve a gente traz novas informações. Um abraço a todos.